Então, pessoal, hoje nós vamos começar o capítulo 5. Nós vamos falar sobre turbulência homogênea e isotrópica. Então, esta é uma condição bastante exigente de isotropia. Então, nós dividimos aqui o capítulo em 4 módulos. Módulo 19, nós vamos falar de turbulência homogênea e isotrópica. Os preliminares. No módulo 20, nós vamos falar de transformação do modelo matemático diferencial para o espaço de Fourier. No módulo 21, nós vamos utilizar isso para fazer interpretações físicas no espaço de Fourier. No módulo 22, nós vamos estudar um pouco, né, não total, mas um pouco da teoria de Kolmogorov. Bom, então, os escoamentos que ocorrem na natureza ou em aplicações industriais ou ainda em laboratórios, eles não são isotrópicos, ou seja, são anisotrópicos. Os escoamentos isotrópicos, eles podem ser encontrados no sentido fraco da palavra, né? No sentido forte da palavra isotropia, a gente não vai encontrar nenhum escoamento isotrópico, nós vamos encontrar aproximações. Mas, mesmo assim, essa hipótese é muito útil, por isso nós vamos estar estudando esse conceito de isotropia. Então, cientistas se interessam por estudar, do ponto de vista teórico, essa classe de escoamentos, por possibilitar desenvolvimentos e cujas aplicações podem ser estendidas a situações reais de escoamentos não isotrópicos. Bom, aqui nós temos um exemplo, uma figura, duas figuras, A e B, onde a gente ilustra a anisotropia. Nós vamos ver logo em seguida a definição de isotropia, mas se nós pegarmos aqui um ponto e nós nos deslocamos, nós vamos ver que a natureza estatística do escoamento vai alterar à medida que nós nos deslocamos. Se nós mudamos de direção e deslocamos, da mesma forma, a natureza estatística, as informações estatísticas também vão se alterar. A prova disso é que aqui, ó, nós temos uma estrutura de Kelvin-Helmholtz, aqui uma outra, mas no intervalo entre elas, nós temos uma região que não tem a mesma natureza. Portanto, isto não pode, é um escoamento que não pode ser considerado como isotrópico. Da mesma forma, uma camada limite, quando nós nos deslocamos nessa direção, nós vamos observar variações estatísticas, e na direção transversal, ainda mais, né, nós vamos observar variações estatísticas das propriedades físicas. Portanto, são dois exemplos, uma camada de mistura temporal e uma camada limite, dois exemplos de escoamentos que não são isotrópicos. Bom, então, parte dos modelos de fechamento da turbulência requer a hipótese de isotropia, apesar de que é uma hipótese muito forte. Por exemplo, a proposta de Boussinesq, de 1877, que é a proposta que a gente mais utiliza para o fechamento. Esse é um tema que nós vamos ainda abordar em capítulos futuros, problema de fechamento. Essa proposta requer o uso do conceito de viscosidade turbulenta, que é uma grandeza escalar. Então, mas esta hipótese, ela apresenta, no entanto, uma limitação conceitual, uma vez que
nós buscamos modelar um fenômeno anisotrópico, ou seja, escoamentos turbulentos, com o uso de uma viscosidade turbulenta que é uma grandeza escalar. E uma grandeza escalar não depende da direção que você se aproxima daquele ponto. Então, uma grandeza escalar a princípio não serviria para a gente modelar um fenômeno que é altamente dependendo da direção que a gente olha, que é a turbulência. Mas mesmo assim, essa hipótese é a mais utilizada, né, para resolver o problema de fechamento. Então, os escoamentos são cisalhantes, ou seja, têm presença de gradientes de velocidade, e são anisotrópicos e são não homogêneos, a maioria deles, e nós vamos visualizar isso nessas figuras. O cisalhamento ele é um requisito para a formação de instabilidades, e o que implica em anisotropia e não homogeneidade. A presença de paredes, como aquelas que nós mostramos na camada de mistura, são anisotrópicas. Mas, o que acontece? Quanto menores são as estruturas turbulentas, quanto menor for a dimensão dessas estruturas, maior é o grau de isotropia e homogeneidade. Então, isso é um ponto importante da gente observar, é que dependendo da grandeza característica que nós estamos olhando, do tamanho característico da estrutura turbulionar, ela pode ser mais ou menos isotrópica. E quando nós tendemos as escalas de Kolmogorov, a turbulência naquelas, não escalas, mas quando nós tendemos a estruturas turbulionares de Kolmogorov, então, nós tendemos a uma situação de isotropia. Tendemos. Não é uma isotropia perfeita, mas se torna cada vez mais isotrópica à medida que nós nos aproximamos das estruturas de Kolmogorov. Bom, então, a nível das grandes estruturas, os escoamentos em transição e turbulentos são anisotrópicos e não homogêneos. No entanto, nesses mesmos escoamentos, em nível das pequenas estruturas, pode-se considerar aproximadamente a existência de isotropia e homogeneidade. Além disso, pode-se encontrar também escoamentos anisotrópicos que podem ser experimentados em laboratórios. Escoamentos ajusantes de uma grelha, escoamentos isotrópicos, tá? Que podem ser aproximadamente experimentados em laboratórios. Um exemplo aqui, uma turbulência após uma grelha. Então, se nós temos lá uma grelha, e vem um escoamento que antecede, ao passar pela grelha, nós vamos produzir turbulência com dimensões das próprias dimensões da malha da grelha. Então, nós vamos quebrar grandes estruturas turbulionares em pequenas estruturas turbulionares. E este é um escoamento que se aproxima da natureza de isotropia. Ok, então, vamos olhar aqui essas figuras. Está aqui. Então, nós temos aqui um escoamento cisalhante. Se a gente superpõe uma perturbação, nós vamos, então, fazer aparecer instabilidades em diferentes tamanhos. Então, isso é um caso, né, de anisotropia. Anisotropia. O outro exemplo aqui é a grelha, que nós já comentamos. Nós temos grandes estruturas turbulionares, a montante. Elas vão ser quebradas em pequenas estruturas. E observa que aqui nós temos uma estrutura nessa posição, outra nessa, e tem um intervalo entre elas. Esses intervalos diminuem à medida que nós andamos para estruturas menores. Ou seja, a gente tende a um comportamento estatisticamente invariante no espaço e no tempo. E isso dá, então, a hipótese de isotropia.
Observa que se isso aqui é um túnel, quando nós aproximamos da parede, aí nós, mesmo nas pequenas estruturas, nós não temos mais isotropia. Bom, o conceito então de isotropia é o seguinte: se nós pegamos uma função, um momento estatístico qualquer f, numa posição x, aqui é a posição x, e depois nós deslocamos para fazer a observação em x mais r, x', que é x mais r, aqui estaria o vetor r. Se a gente observa a invariância, ou seja, a igualdade entre esse momento estatístico numa dada posição x e x mais r, então nós vamos estar atendendo aí a hipótese de isotropia, sabendo que a soma desse vetor r pode representar tanto uma translação quanto uma rotação. Então, esse é o esquema ilustrativo do processo de translação de eixo. Mas se a gente experimenta invariância quanto à rotação, então aí nós vamos estar falando de isotropia. Aqui nós temos o escoamento no interior de um conduto, região de escoamento em desenvolvimento e região de escoamento desenvolvido. Na região de escoamento desenvolvido, se nós nos deslocamos, nós vamos observar a invariância. Vamos observar a invariância. Então, se tem invariância estatística quanto à translação, nós falamos então de homogeneidade. Né? Homogeneidade. Agora, se nós nos deslocamos nessa direção, observa que a gente vai aproximando da parede e a própria velocidade média vai mudar. Ela vai sair de um máximo para um mínimo, chegando a zero. Então, quanto a essa direção, nós não temos homogeneidade. Então, observa que esta propriedade, a homogeneidade, ela é uma propriedade que admite direcionalidade, ou seja, quando eu translado na direção axial, eu tenho homogeneidade. Mas quando eu translado na direção normal, não tem homogeneidade. Ou seja, é uma propriedade direcional. Já a isotropia requer invariância quanto à rotação do sistema de eixos. Claro que se tem invariância quanto à rotação, vai ter também invariância quanto à translação. Então, um escoamento isotrópico, ele é forçosamente homogêneo. Mas o escoamento homogêneo não é forçosamente isotrópico. Por exemplo, se eu pego aqui um sistema de eixos, né, e observo o que está acontecendo neste ponto, então eu tenho uma dada velocidade. Mas se eu giro esse eixo, quando eu olho neste ponto, eu tenho uma outra velocidade. Ou seja, este é um escoamento que é variante quanto à rotação, mas ele é invariante quanto à translação na direção axial. Então, ele é homogêneo na direção axial, mas ele é anisotrópico. Então, a propriedade de isotropia implica em homogeneidade, mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, um escoamento homogêneo não forçosamente é isotrópico. Então, só revisando, que eu falei um pouco rápido, homogeneidade é quando a gente observa invariância estatística quanto à translação do sistema de eixo. E isotropia é quando a gente observa invariância estatística dos momentos diversos quanto à rotação do sistema de eixos. Tá ok, pessoal? Então, esses são os preliminares aí sobre homogeneidade e isotropia. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Bom, então, vamos dar uma olhada agora no formalismo estatístico. Nós não vamos aqui fazer um módulo só sobre estatística, apenas os requisitos que nós precisamos para dar sequência ao curso.
né? O que nós vamos precisar, essencialmente, né? De forma bem preliminar, sobre o formalismo estatístico. Então, nós vamos considerar um experimento qualquer e nós vamos observar uma propriedade genérica F. F pode ser qualquer coisa, velocidade, expressão, temperatura, concentrações, pode ser qualquer informação. E vamos considerar uma amostra ômega, minúsculo, pertencente ao espaço amostral ômega maiúsculo. Então, a função f de x, t e ômega é uma propriedade referente a um dado escoamento em análise. Então, nós vamos ver nessa figura que virá, nós vamos ilustrar um conjunto N de amostras temporais para um ponto X fixo, pertencente ao domínio espacial de interesse. Então, essa amostragem que nós vamos fazer é uma amostragem temporal. Nós vamos fixar um ponto e vamos levantar a informação em função do tempo. Está aqui. Então, aqui nós temos f de x, t, ômega 1. É a primeira amostragem. Aí eu repito o experimento. Determino um ômega 2. E assim por diante, até um ômega n. Então, eu vou ter n amostras. N amostras. O que diferencia de uma para outra é que você vai interromper a amostragem, e vai recomeçar. O experimento é o mesmo. O ponto é o mesmo. Nós estamos com o ponto X fixo. E aí nós podemos agora, em cima, utilizando essas amostragens, nós podemos fazer a estatística. A primeira informação estatística que nós vamos analisar é uma média de conjunto. Uma média de conjunto. Então, nós vamos utilizar as N amostras para fazer esta média de conjunto. Vamos representar aqui, no primeiro momento, a média de conjunto como a F entre colchetes. Então, nós vamos fazer o somatório da F levantada no ponto X, função do tempo. Mas nós vamos fazer o somatório em cima das amostras. Então, observa que esta é uma amostra, F é uma amostra temporal, mas a sua média de conjunto pode continuar dependendo do tempo. Por quê? Essa é que é a diferença entre uma média temporal e uma média de conjunto. Então, o que eu vou fazer? Como é que é a média de conjunto? Eu vou fixar o tempo t. Então, está aqui, ó. Aqui é t igual a 0. Fixo aqui t igual a 10 segundos. E vou fazer a mesma coisa nas outras amostras. 0, 10 segundos, até a amostra n. 0, 10 segundos. Aí eu pego o valor da função f em 10 segundos, leio lá o valor. Na amostra 1, está lá, ômega 1, ômega i, amostra 1, faço o somatório sobre todas as amostras, até a amostra n. E divido isso pelo número de amostras. Então, isso nos fornece uma média de conjunto. Por que média de conjunto? Porque é a média que está sendo levantada em um conjunto de amostras, de 1 até n. Observa por que pode depender do tempo. Se eu pego agora t igual a 20, levanto as informações em t igual a 20. Até a amostra n. Obtive um novo valor da média de conjunto naquele ponto e no novo tempo.
Bom, a pergunta que se faz é, será que essas duas médias de conjunto, em tempos diferentes, serão diferentes ou serão iguais? Vai depender do tipo de experimento e do problema físico que nós estamos analisando. Normalmente, a gente faz a hipótese de que as médias de conjunto são iguais. E essa é a chamada hipótese de ergodicidade. Quando a média temporal... Aqui é a média temporal. Aí você vai fazer a média de uma dada amostra. E se essa média temporal coincide com a média de conjunto, é porque o fenômeno é dito, então, ergódico. O que é ergodicidade? É quando o problema pode ser analisado com uma só amostra. Eu não preciso fazer N amostras, porque a média temporal seria a mesma para todas as amostras. E a média de conjunto vai ser igual à média temporal. Então, vamos lançar aqui o conceito de média temporal, que é conhecida de todos nós, né? Aqui nós vamos representar entre essas chaves. E observa que a média temporal agora depende do ponto, e nós fazemos essa média temporal em uma dada amostra. Mas ela não depende mais do tempo, porque a minha média agora é no tempo. Então, é a média temporal naquela amostra. Então, observa que a média temporal depende da amostra. Você pode depender da amostra. N aqui é o número de intervalos, né, ΔT, que você dividiu a sua amostragem para fazer sua média temporal. Bom, como nós já comentamos, então, se a média de conjunto coincide com a média temporal, então nós falamos de ergodicidade. Disse que um conjunto de amostras satisfaz a hipótese de ergodicidade quando a média de conjunto pode ser obtida pela média temporal. O conjunto pode ser obtido pela média temporal. Está claro isso, pessoal? Quando isso é verdadeiro, basta a gente fazer o nosso experimento. Levantamos uma amostra, e aí levanto a minha média temporal, e isto é o bastante. Eu não preciso me preocupar com um conjunto de amostragens. Agora, o único jeito da gente saber se isso é verdade ou não é fazendo as diversas amostragens. Ou já fazer a hipótese de que é ergódico e faço apenas uma amostragem. Quando nós fazemos a maior parte dos experimentos, né, materiais ou experimentos computacionais, o que a gente se preocupa é ter uma amostra suficientemente longa para que a estatística seja independente do tamanho da amostra. Ok? Então, essa é a hipótese de ergodicidade. E já temos, então, aí como uma revisão de estatística, né, o conceito de média de conjunto e o conceito de média temporal. Lembra que nós podemos ainda falar de amostragem espacial, tá? Mas o mais frequente nas nossas análises de problemas industriais é a média temporal, é a amostragem temporal. A média, a média espacial ela seria mais útil quando a gente está trabalhando com um problema realmente isotrópico, tá? Se o problema é anisotrópico, então a média espacial não nos agrega muito, então a gente trabalha com a estatística temporal. Bom, feito isso então, nós podemos agora, dentro desse capítulo de formalismo estatístico, nós vamos falar de momento de ordem N. Momento estatístico de ordem N. Então, os momentos estatísticos de ordem N são estabelecidos da seguinte forma. Vamos supor um conjunto de variáveis
que são listadas aqui abaixo. São representativas de um escoamento arbitrário. Vamos denominar FA1, FA2, FA3, FAN. FAN. Nós vamos ter N funções. Por exemplo, FA1 pode ser uma componente de velocidade, FA2 a pressão, FA3 a temperatura. Então, são realmente informações diferentes entre si. Então, nós vamos definir o momento estatístico de ordem N como sendo a média de conjunto do produto das N variáveis envolvidas. Então, está aqui, olha, um momento estatístico de ordem N. Nós vamos fazer o produto das N variáveis. Fixei o x, a posição no espaço, e o tempo t. Estou fazendo uma média de conjunto, que é o somatório sobre as amostras. Aqui o ômega i, com i variando de 1 até n. Então, eu vou ter que ter as amostragens das n variáveis. Vou pegar observa que essas variáveis, tanto a FA1 até a FAN, nós vamos ter n amostras para cada uma delas. E aí nós vamos extrair, naquele tempo t fixo, o valor destas amostras, dessas funções na amostra, fixei o tempo, né? Faço o produto e divido isso pelo número de amostras, que é N maiúsculo. Isso nos dá, então, uma média de conjunto, que é esse produto, e isso é o que nós chamamos de um momento estatístico de ordem N. Momento estatístico de ordem N. Nós vamos precisar muito disso. Já adianto que o máximo que nós vamos utilizar são os momentos estatísticos de ordem 3, ordem 4, no máximo. Agora, para entender melhor, nós vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que N, ou seja, vamos pegar FA1 igual a FA2 igual a onde por linha é a flutuação da componente U de velocidade. Aqui está U, função tempo, tempo. Aqui está a distância. E se nós fazemos a média disso, extrair a sua média, nós vamos ter o sinal aqui, ó. Isso é por linha, a flutuação em vou ter de conjunto e vou supor igualdade. Então, que a atividade da turbulência nessa direção. Né? É o quanto que o escoamento está turbulento nessa direção. Direção X, por exemplo. Quanto maior for essa média, esse momento de segunda ordem, mais intensa é a turbulência. Por isso, isso é conhecido como uma intensidade. Intensidade, falando do momento de segunda ordem estatística, é uma correlação, uma autocorrelação
né? É o linha com o linha. Então, o linha quadrado médio é o que nós chamamos de uma intensidade da turbulência quanto a essa componente. Tá? Isso não é ainda energia cinética turbulenta, é uma intensidade, porque eu estou pegando só uma componente. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aí? Tudo ok, professor. Ok, então vamos continuar. Bom, então, esse momento estatístico de segunda ordem representa a intensidade, e nós utilizamos a hipótese de ergodicidade ao estabelecer a igualdade entre a média de conjunto e a média temporal. Obtém-se, assim, um momento de segunda ordem, o qual representa a variância da flutuação de velocidade, como ilustrado na figura que eu já desenhei, mas que a gente vai mostrar mais à frente. Se a gente estende esse exemplo às três propriedades, o pessoal chama de tensor de Reynolds, mas aí no nosso livro a gente chama isso de tensor de Boussinesq-Reynolds. Por quê? Antes de Reynolds propor a decomposição de uma dada variável no seu valor médio e na sua flutuação, antes de Reynolds propor isso, Boussinesq já tinha proposto um modelo para o fechamento do tensor, que hoje é conhecido como tensor de Reynolds. Ora, como é que Boussinesq poderia ter proposto um modelo de fechamento do tensor de Reynolds, se Reynolds veio a publicar isso, né, 5 anos mais ou menos após Boussinesq propôs o modelo de fechamento? Então, o que conclui historicamente é que atribuía essa tensão histórica, porque seguramente Boussinesq já tinha feito a dedução das equações, conhecida como equações de Reynolds. Né? E que aí no livro nós chamamos, então, de tensor de Boussinesq-Reynolds e também as equações de Boussinesq-Reynolds. Então, o tensor de Boussinesq-Reynolds ele é composto por 9 componentes, ou seja, 9 momentos estatísticos de segunda ordem, que é o linha com linha, o linha com V', o linha com W', assim por diante. E observa que, como a ordem de um produto não afeta o resultado, então isso aqui é igual. E isso aqui também ó, é igual a isso aqui. E isso é igual a isso aqui. Ou seja, é isso que caracteriza um tensor simétrico. Então, esse tensor tem 9 componentes, mas só tem 6 componentes diferentes entre si. Tá? 6 componentes. Ele é simétrico. E como consequência da definição do momento estatístico, que é definido em cima de um produto. E a ordem dos fatores no produto não altera o resultado. Bom, esse tensor ele pode ser reescrito usando a notação indicial, que é utilizada no curso. Notação indicial. Que é tau IJ igual a UI', UJ', médio. Médio. Onde I e J vão variar de 1 até 3, o que resulta, então, em 9 componentes, porém, 6 diferentes entre si. O traço desse tensor, que é dado por meio da equação 5.9, tensor tau e J, então o traço desse tensor, o que quer dizer o traço? É a soma dos elementos que compõem a sua diagonal. Fornece o conceito, então, de energia cinética turbulenta. Energia cinética turbulenta.
em conformidade com a sua própria definição. Então, a definição do K será um meio de U'. Observe o índice repetido e está repetido. Então, vai sobrar U' quadrado médio mais V' quadrado médio mais W' quadrado médio. Isso sim é o conceito de energia cinética turbulenta. Se a gente observar a unidade disso, vamos ver que U' tem a unidade de metro quadrado por segundo quadrado. Se nós multiplicamos e dividimos por quilograma, nós vamos obter aqui a metro vezes metro. Então, massa da aceleração está newton por metro da joule por quilograma. Então, o correto mesmo, pessoal, é que o nome de K seja energia cinética específica turbulenta. É joule por quilograma. Então, isso é uma energia cinética específica. Por economia de palavras, normalmente a gente fala energia cinética turbulenta. Mas precisa estar entendido que não é joule. É joule por quilograma. Ok? Bom, então está aí uma aplicação do momento estatístico de ordem 2. Aqui nós temos um exemplo aí real, né, com base em simulações da velocidade em função do tempo. Aqui linha tracejada na fila da média. Aqui nós temos o próprio sinal oscilante. Se eu faço agora o sinal menos a média, o sinal menos o médio, nós vamos obter a flutuação. Aqui a flutuação está centrada em zero. Centrada em zero. Esse é o linha, a flutuação. Se nós pegamos esse sinal e elevamos ao quadrado, nós vamos obter só grandeza positiva. Aqui o linha quadrado. Mas eu quero a estatística disso, então eu faço a média de novo. Aqui, o linha quadrado médio. É uma grandeza que não depende do tempo. É uma média temporal. Então isso é uma forma da gente avaliar a intensidade na direção X. Se eu mostrei no mesmo ponto essa mesma variável, quer dizer, a variável V e W, ou seja, as três componentes, eu agora levanto também o V' quadrado médio, e o W' quadrado médio. Com isso, então, eu obtenho o K, que vai depender do ponto em questão. Vai depender do X, o ponto em que eu amostrei. Eu amostrei no tempo, com um ponto fixo. Está entendido, pessoal? O que são as intensidades e o K? As intensidades são momentos estatísticos de ordem 2. Como o K é igual a uma soma desses momentos, então a energia cinética turbulenta é um momento estatístico de ordem 2. Ok? Bom, a turbulência, então, ela pode ser classificada como homogênea, quanto à homogeneidade e quanto à isotropia. Não homogênea e não isotrópica, quando existe variância dos momentos estatísticos de qualquer ordem com relação à translação e rotação. Então, ela é não homogênea e não isotrópica. Pode ser homogênea e não isotrópica, quando ela é invariante quanto a uma translação, mas não é invariante quanto à rotação. Então, ela é não isotrópica. E ainda
turbulência homogênea e isotrópica, que é a situação mais teórica, mais forte. Então, nesse caso de turbulência homogênea e isotrópica, nós temos que a média num ponto x qualquer é igual à média em um ponto x transladado ou rotacionado de um vetor R. Então, R representa uma rotação ou uma translação do vetor x. Então, em um escoamento isotrópico, homogêneo isotrópico, o momento estatístico não depende de rotação e de translação. Observe que é um momento estatístico de ordem n. Eu posso fazer combinação com essas variáveis do jeito que eu quiser. Então, a hipótese de isotropia e homogeneidade é uma hipótese muito rigorosa, tá? É muito exigente. Então, por isso, a gente não encontra isso em aplicações industriais.